Este episódio contou com o apoio da Xarap.biz, consultoria criativa, posicionamento de marca e gestão da comunicação. O podcast Contato Imediato é uma produção da TakeBiz Audiovisual. Se você quer produzir seu podcast, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários ou vídeos institucionais, entre em contato. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Contato Imediato Podcast. Eu sou Glauber Gorski. Estamos aqui nos estúdios da TakeBiz, onde o Contato Imediato é gravado. E hoje nós temos um episódio especial, com um convidado especial. A gente vai falar um pouquinho sobre o próprio convidado, o convidado vai falar sobre si próprio e nós juntos vamos falar um pouquinho sobre o próprio Contato Imediato. Como é que foi esse semestre? Isso que a gente está chamando de uma segunda temporada. E esse episódio especial é um episódio de intervalo para uma terceira temporada com leves ajustes. Hoje eu tenho aqui a presença de Ricardo Xarap. Ricardo, seja bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui com você, você sabe disso. Hoje é meu aniversário, inclusive, mas é um presente para mim. Olha só que clichêzão legal. Foi muito bacana, inclusive, falar aqui dessa aproximação que a gente teve no ano passado, no aniversário de um amigo em comum, o André Conel, que a gente foi para a União da Vitória de carro, e é uma viagem longa, né? Não é tão curta, e que passou em 5 minutos, porque a gente foi conversando daqui até lá, e voltou conversando de lá até aqui, e não foi nada cansativo, foi excelente. Então, assim, você tem esse dom, né, de falar com as pessoas, que é muito bacana. Eu sou um pouco diferente, eu tenho um certo dom de escrever coisas, mas não tanto de falar, e não tanto assim de tá nessa posição. Eu não estou muito confortável nessa posição, mas vamos lá. Sabe que falar não é difícil, bem sinceramente, assim. O grande exercício aqui é saber ouvir. Porque boa parte, assim, do que eu vejo, né, o que um host, né, um jornalista, um entrevistador tem que fazer é jogar informação e esperar, né? É uma pesca, saber ouvir. Não interferir o mínimo possível, por exemplo, agora, me antecipar a tua fala, para que venha, né, algo de lá e que gere essa confiança, esse rapport. O Ricardo Xarap é publicitário. Eu não sei se é só publicitário que você coloca na tua chancela ou é a principal característica. Na minha chancela acho que eu coloco publicitário, coxa branca e batuqueiro. São as coisas que me chamam bastante atenção. Um sambista sulista, um entusiasta. O Ricardo, ele é um cara que na minha vida profissional e pessoal, a gente teve intervalos e intercalos e interferências e, né, a gente se encontra em alguns momentos por diversas circunstâncias e algumas divergências nos atraem, como por exemplo o futebol, né? O futebol a gente antagoniza enquanto torcedores, mas a gente confraterniza enquanto eventuais boleiros, jogadores, né? Tentativas de jogadores, né? Que a gente pode não jogar tão bem quanto os profissionais, mas eu tenho certeza que muitas vezes a gente se empenha muito mais. Isso principalmente nesses últimos tempos, né? A gente vê aí a nossa seleção brasileira masculina sendo um fiasco gigantesco, né? Estava até lendo uma coluna ontem de um jornalista falando assim, o joga bonito deixou de acontecer do tempo do Pelé e tal, do joga bonito, e passou a ser jogam os bonitos, porque os jogadores estão cada vez mais vaidosos e pensando cada vez mais em si mesmos, né, na sua beleza, no seu cabelinho cortadinho, tatuagem e tal, e menos no espetáculo que eles deviam proporcionar para a torcida, né? Isso acaba afastando também o torcedor do futebol, que, na minha concepção, deve ser um espetáculo para a torcida e não ninguém vai lá para ficar vendo se o cabelinho do jogador tá bonito ou não. Mas esses comentários seus, eles só podem acontecer, eles só vêm à luz por conta da derrota. Porque se viesse a vitória com toda essa vaidade, esse assunto não viria à tona. Não. Seria até justificável, né? Eles jogam bonito e são bonitos ainda, né? Mas não... É interessante, mas isso passou do limite, eu acho que passou do ponto, né? Tanto que o Brasil, a seleção brasileira, os jogadores da seleção brasileira aparecem piadinhas lá fora na Europa, que o pessoal está preocupado com o jogo, eles estão preocupados com o espelho, né? Quando a gente fala de futebol, a gente não está falando só de futebol, né, de campeonatos, a gente está falando daquilo que o ser humano se apoia culturalmente, muitas vezes, e se deixa inspirar, né? A questão dos ídolos e tudo mais. Tem a questão do exemplo, tem a questão da referência, né? Exemplo é uma palavra meio, talvez, pesada demais, mas a referência, sim, ela é pertinente.
puxando assim a nossa nave, né, o nosso barco por aqui agora, para o evento do Contato Imediato, para o podcast em si, os nossos convidados aqui, eu tento trazer deles, assim, uma das nossas propostas aqui é trazer esse olhar sobre as decisões que cada um toma sobre a sua vida, né? E como que isso é observado em termos de trajetória. Meio filosófico isso, talvez antropológico demais, mas o fato é que, assim, muitas pessoas perguntam, qual que é... Muitas, já ouvi muitas perguntas. Qual que é o critério para vocês convidarem alguém ali? O critério, em primeiro lugar, um critério pessoal, meu e do Sérgio, numa primeira instância, né? É a nossa rede de relacionamentos, é conversar com pessoas que a gente gostaria de ouvir falar. O segundo critério são as indicações, são essa rede se ampliando, são de pessoas que entenderam que é legal levar para outras pessoas conteúdos que eu já tenho. Então é muito bacana eu poder trazer aqui um convidado que eu conheço um pouco da história, que eu acho que é bem legal as pessoas de lá ouvirem, né? Como, por exemplo, a Maria Marta Ferreira, que foi a psicóloga que esteve no último episódio, né, dessa temporada, falando sobre um assunto muito sério, que é sobre a decisão que muitas pessoas tomam sobre encerrar a sua existência com as suas próprias forças, né? Por N motivos. Então é um assunto que me interessava por conta da minha trajetória, interessava ao Sérgio Hortêncio, o diretor do nosso programa, e interessa a muita gente, que passa por diversas circunstâncias. Ela falou, por acaso, de algo a ver com genética? Não, ela não falou de nenhum aspecto específico. Uhum. Ela falou que não existe um gatilho que acione isso. O que existe são circunstâncias que vai dos 8 aos 80, ou talvez mais do que isso. Não tem idade, não tem sexo, não tem gênero, não tem classe social, classe financeira, não tem doença que defina. Porque para cada um que decidiu e executou de se gerar essa finitude por próprias mãos, tem um histórico específico igual ao de milhares de pessoas que não fizeram isso. Mas ela vai falar, sim, de crianças. Ela vai falar de crianças. E quando você fala de criança, você está falando de uma existência com um histórico curtíssimo. E vai falar de crianças com depressão, inclusive, né? Então, isso é um fato. É um fato da nossa sociedade, da nossa cultura, do nosso período, da nossa existência e da história da humanidade, né? Não se escolhe. E quais são as soluções? Cara, as soluções, elas é uma equação bem grande, né? Primeiro tem que haver o acolhimento de quem não está passando por isso, haver um não julgamento e haver as devidas orientações. Sejam elas químicas, remédios, sejam elas terapêuticas, sejam elas quais forem. Assim. É uma questão de buscar ajuda, oferecer ajuda, e é uma questão de entender que isso é do ser humano. Ela começa falando isso. Isso é do ser humano. Eu acho que essa palavra é a chave, né, Glauber? É entender. Né? Entender. Que é muito fácil você olhar uma pessoa que está passando por um processo de depressão e falar assim, pô, mas ela tem tudo. Ela tem dinheiro, ela tem família, ela tem saúde, ela tem... Saúde a mental não está tão boa assim. Mas assim, é fácil julgar. É fácil julgar porque a gente não se dá o tempo de entender o que aquela pessoa está passando e talvez a gente nunca entenda. Mas assim, eu acho que isso agrava a situação. Alguém que está passando por um processo de depressão e de repente você simplesmente julga. Ah, não, sai daí, toma, né? É fácil, pague com isso, é bobagem, né? E é justamente isso. Se você não consegue entender, no mínimo respeite
e abrace essa pessoa, né? Abrace no sentido de acolhimento mesmo, como você falou. E porque a gente nunca sabe o que o outro está passando. Nunca. Mal a própria pessoa sabe, né? Às vezes ela não consegue, ela está se passando por aquilo, mas ela não consegue identificar o porquê ela está passando por aquilo. E se fosse simples, se ela pudesse identificar o porquê, né? Quando você tem um problema bem definido, bem delineado, você sabe exatamente qual é o teu problema, fica muito mais fácil você tratar, enfrentar aquilo e resolver. Mas esse processo, falando aqui especificamente de depressão, que leva a essa finitude por... um dos motivos, né? Um dos motivos. Né? Tem gente que faz isso sem Sim. depressão. Sim. Por um outro tipo de dor. A depressão é... Dor física. Exatamente. Então, uma das chaves de entendimento dela, ela fala de acabar com a dor. Não é acabar com a vida. É acabar com a dor. Então, achar formas de acabar com essa dor sem acabar com a vida, né? Esse é um assunto que ele é um assunto sério, era um assunto desejado por nós há muito tempo, de a gente falar desse assunto, com uma especialista em psicologia sobre relacionamento e comportamento humano, maravilhosa, como diria o Marcelo Taz, uma docinho de coco, né? Que estava aqui junto a nós. E a gente passeou também nesse semestre por diversos outros assuntos, né? Um dos temas assim que a gente aborda, que a gente tem como proposta no podcast, é trazer informação, né? Um outro é trazer cultura, né? E trazer também um pouquinho de observação sobre a vida, né? E na parte cultural, a gente trouxe aqui vários artistas já, comediantes, né? Gente do teatro. Temos uma agenda também para continuar essas gravações, porque a cultura, ela é do ser humano também, tanto quanto os problemas mentais, né? Você é um cara muito voltado à cultura, mesmo dentro da publicidade. Você tem isso dentro da tua carreira profissional e fora dela. Você fala do samba, né? O quanto que o samba, né? Ou o carnaval, como é que é isso para você? Fale um pouquinho do teu envolvimento com... É uma escola de samba? É um grupo? Como é que é o nome? Os Garibaldes e Sacis. Deixa eu passar antes pelo que eu estava comentando sobre o podcast em si, né? Eu acho que eu comecei a fazer engenharia. Eu não sabia direito o que eu queria fazer da vida. Engenharia civil? Engenharia de produção. Tá. Porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer da vida, muito cedo. Eu não tinha esse chamado para algum canto, como eu admiro tanto e invejo tantas pessoas que sabem exatamente o que vão fazer já desde pequenas. Então eu parei em engenharia e quando eu vi que a engenharia não era para mim, 1 ano e meio fazendo, e voltei pensando em fazer administração, porque é aquele curso genérico que pode servir para diversas coisas da vida. Quando eu fui fazer o vestibular da PUC, eu vi que a administração era só em São José dos Pinhais, olha como são as coisas. E eu falei, não, eu não vou todo dia para São José dos Pinhais, né, para estudar, fazer administração. O que tem na PUC aqui? Tem publicidade. Que legal, publicidade deve ser divertido, bacana. Pum. Assim, na fila do banco para pagar a inscrição do vestibular. E aí comecei publicidade. Fiz administração à noite e publicidade de manhã. E o que mais me chamava a atenção na publicidade era justamente essa possibilidade de aprender coisas novas, sempre. Né? Então, você está numa agência de propaganda, de publicidade, para falar sobre uma determinada marca, um determinado produto, um serviço, você tem que entender daquilo. Então, você vai estudando e conhecendo diversos tipos de culturas organizacionais, empresariais, de tipos de mercado, de atuação, finalidades de produto, como é feito, como funcionam os profissionais, como é que o tipo de mensagem mais importante, ou qual é a verdade mais essencial de cada produto ou serviço para o tipo de público que eles têm que atender. Enfim, a publicidade me trouxe essa satisfação de poder trabalhar e cada vez mais conhecer coisas diferentes. E é um pouco disso que você traz no teu podcast, aqui no Contato Imediato. E isso que virou um hábito, né? Quando eu estou indo para o trabalho, curiosamente em São José dos Pinhais. Hoje? Coisas da vida hoje, né? Eu vou ouvindo
com o maior prazer os podcasts, porque ele traz essa informação, essas informações, essas experiências de vida que são tão únicas que assim, de uma outra forma eu não teria acesso. Então é isso que me leva a ouvir todo dia, sempre que eu posso, né? O podcast, o teu podcast, Contato Imediato, alguns outros também, e que me levou a apoiar de alguma forma, tímida, mas assim, puxa, eu preciso estar junto disso, né? Então a minha marca lá e chama atenção e parece que, tá lá, tá apoiando e tal, mas já tive contatos importantes, né, de trabalho, como é que funciona, me explica um pouquinho, que bacana, você está prestando consultoria, então assim, que traz, a publicidade funciona, né? Então assim, mesmo quando é algo muito nichado, aparentemente nichado, tá no começo e tal, mas é de qualidade, traz esse conteúdo relevante para a vida das pessoas, tem cada mensagem, em cada um dos teus entrevistados tem mensagens assim que a gente leva para a vida, né? E você vai conduzindo dessa forma tão boa que a pessoa, ela esquece que ela está na frente das câmeras aqui ou do microfone e ela expõe, ela se abre, ela conta histórias que são assim riquíssimas, né? E essa riqueza que só a cultura, como voltando ao assunto, a cultura nos traz, né? Eu trabalhei em agência, tive minha agência durante muitos anos e chegou um momento que eu via que o pessoal estava muito preso dentro da agência. Ficava lá até as 10 da noite, 11 da noite, iam para casa tarde, chegavam em casa, comiam alguma coisa, ou comiam na agência, mas dormiam, acordavam e voltavam para a agência. E a gente está falando de publicidade, que ela precisa espelhar a vida, ela precisa se abastecer de cultura para poder transmitir coisas novas para o público e ser interessante por causa disso. E o que estava acontecendo é que as pessoas que trabalhavam com criação ficavam se alimentando de anuários de propaganda antigos e vendo lá peças que já foram premiadas e tal. Por mais que seja interessante, inspirador, de vez em quando você fazer isso, entender, né, a dinâmica, o que é bacana, que ideia legal e tal, se inspirar, não pode ser a única fonte de referência. Então, a gente criou na agência um formato lá que a gente conseguiu cortar uma hora inteira da jornada de trabalho para que o pessoal saísse mais cedo. E não foi assim facultativo. Eu fechava a agência às 5 da tarde. Eu fiz um acordo com todo mundo, assim, a gente vai manter salário e tal, mas eu vou cortar a gente vai cortar uma hora de almoço, a gente tinha 2 horas, é muito tempo. A gente corta uma hora de almoço e a gente corta também uma hora de trabalho. Então a gente vai ter uma jornada de 7 horas, vocês vão para casa mais cedo, 5 horas eu fecho a agência, todo mundo vai para casa, pega menos fila no ônibus, se tiver que ir de ônibus para casa, pega menos trânsito, sai de dia ainda, vê filho, família, pode ir para o bar, para o cinema, para o teatro, para viver, né? Cultura, a gente precisa de cultura aqui dentro, a gente não precisa de cultura publicitária, criar uma metalinguagem publicitária, não é isso vai perder o interesse rapidamente. Então, assim, eu sou fã de cultura, eu sou fã de aprender coisas novas, eu sou curioso por natureza, e por isso que eu admiro tanto e valorizo tanto o trabalho que vocês fazem aqui, né? Então, falei muito já, minha cota já foi. Mas isso traz, assim, tanto quanto a minha história, né? Eu também sou formado em publicidade, eu vivi ou sobrevivi durante anos em agência, bem em jornadas, assim, bem... Eu não digo desumanas, e nem injustas, mas foram jornadas desumanas e injustas, né? Porque não é uma questão financeira, é uma questão de... A vida está seguindo, né? Eu fui aprender depois, mais tarde, trabalhando em corporativo, quando saía de férias, eles bloqueavam o meu e-mail. Daí eu falei, cara, mas eu não... às vezes quero... Não, o senhor não entendeu, o senhor está de férias. A sua mente está liberada para outras coisas, está completamente desobrigado disso aqui. Inclusive, quando você sai almoçar, quando você vai embora para casa, você não pode levar. Isso o pessoal do RH, cara, o RH é maravilhoso. Uhum. E eu tive que repreender isso na minha vida, por quê? Porque o meu histórico, né, por mais que a gente saísse de uma agência de propaganda, o teu corpo saía. Sim. E vai para casa no caminho resolvendo, antevendo soluções de eventuais problemas do dia seguinte, da semana. Você leva o trabalho na cabeça, né? Mas isso acabou em maior parte, né? Inclusive porque acabaram muitas agências, né? O mercado publicitário mudou como um tanto. Não me deixa saudades, mas me deixa um legado histórico, né? Que é interessante de qualquer forma, né? Me trouxe muita cultura, me trouxe muitos bons relacionamentos, boas amizades, né? Que é importantíssimo para a vida isso, né? Bons momentos. Mas você poder vivenciar outras culturas, outras pessoas,
cara, é um sabor incrível. Um dos convidados que a gente trouxe, que eu tive, para mim foi uma honra, assim, poder conversar com Augusto Lix. Augusto Lix, que foi guitarrista do Engenheiros do Havaí no período áureo, lá dos anos 80 e 90. Esteve aqui no começo do ano. E exatamente uma fala que a gente fez foi o seguinte: todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. E eu vou voltar para o tema publicitário, mas a gente vai voltar para cá rapidamente. Todo produto tem uma verdade por trás de si, né? E muitas vezes as pessoas esquecem de ver isso. E a verdade, e no caso a história das pessoas, a vivência das pessoas, é a coisa mais forte que elas podem ter, te oferecer. Eu saí completamente da história, tirei toda a poesia da história aqui, porque o meu lado publicitário também está muito ativo, né? Ele fala muito alto. Então, assim, às vezes eu vejo muita miopia nessa questão de como as pessoas querem vender seus produtos de uma forma exagerada, de uma forma que não é a verdade sobre aquele produto. E quando a maior sacanagem mesmo da publicidade é falar a verdade. Claro, envelopa a verdade de uma forma interessante, mas assim, vai ter público para aquilo, né? E toda vez que você... É como a mentira, né? A mentira, assim, a pessoa é legal, mas ela mente de vez em quando. Pô, em algum momento ela vai ser desinteressante, ela vai parar de ser legal ou divertida. Porque você sabe que aquilo talvez não seja verdade, né? E essa verdade, essa essência, essa história de cada pessoa... E toda pessoa tem uma história para contar, e essa história talvez não seja interessante para todo mundo, mas se for interessante para uma pessoa, e mude a vida de uma pessoa, e às vezes muda, muitas vezes muda, né? Já está valendo demais a participação dela, poder compartilhar aquela história dela. Exatamente. Eu quando pergunto assim, tem um grupo de pessoas, você trouxe fulano aqui, né? Eu falei, cara, eu posso trazer qualquer um. É que a pauta desse fulano tá muito fácil de eu trabalhar e tá muito fácil de quem tá ouvindo entender o porquê que foi chamado ali. Mas qualquer um tem uma história, porque qualquer um sonha, qualquer um erra, qualquer um acerta, qualquer um passou por dificuldades. Porque se a pessoa está aqui, ela está viva, significa que ela conseguiu superar algumas dificuldades na vida dela. E esses aprendizados muito me interessam, né? Mais do que ter uma carreira consolidada. O que você fez da tua vida? Então, quando eu nasci, meu pai tinha uma empresa, aí eu herdei a empresa e a gente vive bem. Essa pessoa não tem muito o que me contar, de verdade, entendeu? Mas, quando eu nasci, minha família era de tal cidade, a gente se mudou para tal lugar. Opa, como é que foi essa mudança? Eu fazia tal faculdade, depois eu decidi que eu quis fazer isso. Opa, como é que foi isso para você? Porque quem está nos ouvindo é da qualidade do ser humano, está passando por dúvidas o tempo todo. Eu desconfio muito de pessoas que estão com muitas certezas. Eu tenho pena das pessoas que têm muitas certezas. As pessoas convictas, né? Ou seja, foram vencidas juntos, né? A pessoa que tem certeza demais, essa pessoa, ela vira preguiçosa. E ela vira... Porque ela deixa de ouvir os outros. Ela pode até fingir que está ouvindo, mas ela está dizendo, no fundo, ela está dizendo, isso é besteira, isso é bobagem, isso está... nada a ver, né? É um nonsense total. E ela deixa de aprender, né? A pessoa que tem certeza, ela deixa de aprender. Exato. Porque ela deixa de ouvir. Ela deixa de prestar atenção nas pessoas. Mesmo assim... E a gente vê isso. Agora, é inevitável falar em política, mas na política... elas estão cada vez mais certas, até por medo de argumentar, elas não enxergam, né? Elas estão numa bolha e é confortável a bolha. Então eu acho que o maior exercício que a gente tem que fazer é tentar sair das bolhas que a gente tem. A gente vive em bolhas, né? Você está no carro, no trânsito, você está numa bolha. Se fecha o vidro, você está na bolha. Se a pessoa vem ali pedir alguma coisa, você não quer nem ouvir, porque ela está te incomodando, ou você nem vê essa pessoa. E às vezes o simples fato de você baixar o vidro e dar oi para a pessoa, bom dia, putz, estou sem cédula, estou sem dinheiro aqui nesse momento, mas na próxima eu trago, já funciona para ela. Ela já abre um sorriso e fala assim, puxa, você percebeu aquela pessoa. Dentro da bolha dela, a simples atenção de uma pessoa que é de uma outra bolha, digamos assim, já vale muito para ela. Então, assim, a gente tem algumas pesquisas aí que você vê e conversas de estudos sociais e tal, você vê que uma das principais queixas de pessoas que moram na rua, por exemplo, é não ser vista,
Não fingir que as pessoas passam por elas e não olham, não dão bom dia. E eu convido todo mundo que está ouvindo aqui esse podcast a um dia dar bom dia para a pessoa que está ali. Dá bom dia. Oi, tudo bem? Como é que você está? Não precisa dar, não precisa ter medo do que ela vai te atacar, vai pedir dinheiro, vai pedir comida. Dê oi, dê um pouco de atenção. Isso já muda a vida, muda o dia daquela pessoa. E vai te mudar também. Porque você receber um agradecimento de uma pessoa que está numa situação bem pior que a tua, e te agradece por um gesto muito simples, isso vai mexer com você de alguma forma. Eu acho incrível como essa possibilidade de você... Como é fácil você gerar um sorriso numa outra pessoa. Como é fácil. E às vezes, quando você se fecha numa bolha, você não percebe isso, porque você perde. Você perde a chance de conhecer uma pessoa que tem uma história que você não sabe. É fácil julgar. É vagabundo, tá na rua, é drogado, é sei lá o quê. Cara, e tem muita história lá. Então, assim, seria muito interessante. Né? Eu sei que você já tem, né? Já tivemos aqui no Contato Imediato, ou não tivemos? Sim, tivemos, o né? Alexandre Lima, né? Falando dessa política pessoal, né? Sim. Com o pessoal do Supão Curitiba, né? Exatamente. Ele fala exatamente isso aí. A Alessandra Hartmann, do pessoal do Tampinhas do Bem, né? Que vai ajudar um aspecto do resgate dos animais domésticos, né? Dos pets de rua. A gente vai versar sobre isso. Isso é uma coisa que talvez chamem de meio socialismo, né? Meio esquerda. Não é isso. Eu gosto de usar um termo. Quer dizer, que as pessoas te dão o nome que elas bem quiserem, né? As pessoas nominam como bem entenderem. Mas eu gosto de usar um termo, eu não sei nem se é apropriado, mas é um termo que eu aprendi a desenvolver dentro do podcast, que é ser inclusivo. Né? Então, quando você abre a janela do teu carro, você, numa fração de tempo da tua vida, dentro de um espaço geográfico, você está incluindo aquela pessoa na tua história. Quando você inclui aquela pessoa na tua história, você está se incluindo na história dela. Isso é algo mágico, é algo maluco. E assim, completando o que você fala, não é difícil despertar um sorriso na outra pessoa. O difícil é você se mobilizar para que isso aconteça, porque é essa coisa de furar a bolha. Sim. Quando a gente fala... Eu tenho evitado frases de efeito, ditados, porque muitas escondem verdades impostas, sabe? Mas tem uma expressão que eu gosto bastante, que é aquela que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Isso é tão forte e tão profundo que eu me vejo aqui, enquanto Pedro conversando com Paulo, eu fico observando o Pedro ao longo dos episódios, para ver o quanto esse Pedro se modificou nesses 40 e tantos episódios. Isso é maluco, porque quem está assistindo está fazendo isso. Pode não nem perceber, mas se aqui à frente do entrevistado, dos mais de 40 entrevistados, desse quase um ano de podcast, estive eu à frente, é porque quem souber ler vai ver um tanto da minha personalidade, um tanto da minha história. Eu também tenho que perceber isso, né? O quanto eu consigo me modificar, porque eu acho necessário fazer isso enquanto trajetória de vida. Até porque eu acho que não vejo graça nenhuma de eu ser a mesma pessoa de que eu era lá atrás. O poste já ocupa essa função de ficar parado, né, imutável, e ficar ali só servindo de... Né? Eu acho que a metamorfose ambulante do Raul Seixas, né? Ela vai ajudar a explicar um pouco isso, no sentido da gente ser progressivo, né, ao longo da vida, para nós mesmos, né? Entendendo que a gente expandindo, a gente vai acolhendo, incluindo as outras pessoas na nossa história, e isso vai modificando a nós mesmos. Sem dúvida. O Zé Pedro Neisser, que esteve aqui, uma figura, um ecologista, que eu falei para ele até, acho que não chamam você de maluco de vez em quando, não, porque ele não vê o limite das coisas, mas ele vai entregar isso de uma forma tão generosa, na última fala dele, do episódio,
quando ele fala de um sonho de um pensador que diz que algo como quando você realmente ama a outra pessoa, você não vê a diferença entre o dar e receber amor. Uhum. E isso só é possível quando você realmente é inclusivo, né? Você inclui isso. E eu percebi, inclusive, em muitas pessoas que estavam aqui à frente, pessoas que eu já conhecia muito anteriormente, que estavam modificadas em suas vidas. Eu acho que isso é uma dádiva, essa capacidade de entender que você pode e deve se modificar, né? Pode e deve deixar com que os outros te modifiquem no sentido positivo da coisa. Não que eu vou seguir uma seita aqui, né? Não, mas no sentido de você questionar, como você mesmo falou, a si mesmo. Será que o meu pensamento com relação a isso, ele faz sentido? Ele realmente ele é imutável? Ele não pode mudar? Ele não... essa minha ideia, ela é inquestionável? Uhum. Será que eu devo rechaçar quem questiona essa minha ideia, essa minha posição? Porque isso a gente já faz o tempo todo. O tempo todo. Ou será que eu mesmo devo questionar essa minha ideia? E assim, o que eu digo que é uma dádiva é esse poder de você, com o avançar da idade até, com a maturidade chegando, em vez de você se fechar nas ideias que você tem sobre tudo, né, que é mais fácil e que é mais comum. Quanto mais velho você vai ficando, mais fechado nas suas ideias de vida, no que você já aprendeu, nas suas experiências, e mais fechado você fica para coisas novas. É normal, não se ensina truques novos a cachorros velhos, né? Já diz o ditado. Essa capacidade de você conseguir enxergar que você está se fechando já nos teus próprios pensamentos e conseguir reverter isso, eu preciso aprender algo novo todo dia, que é um exercício fantástico, fabuloso, e que o podcast, por exemplo, com os seus convidados proporciona, é algo que eu passei por isso já também, algumas vezes, e tento passar sempre, né? Eu tenho visões muito claras sobre, e às vezes radicais sobre algumas coisas. Eu comentei com você que quando eu casei, eu tinha uma visão muito afastada, muito fora da realidade, por exemplo, com relação aos presídios, aos presidiários. Eu achava assim, presidiário tá lá porque cometeu crime, tem que... entra lá e trucida todo mundo mesmo. Ridículo, um pensamento absurdo. Pensamento absurdo? É um pensamento absurdo. Eu já pensei assim. Você já pensou assim. Mas o que a gente mudou? Não, mudou quando você... de alguma forma, essa tua bolha, porque isso é muito distante de você. Eu não conheço o presídio por dentro, eu não conheço a pessoa, eu não conheço a família daquela pessoa. Então, assim, é muito fácil você julgar. Aquilo que eu estava falando, é muito fácil criminalizar. É culpado, a culpa é dele. Mas será que a culpa não é da sociedade? Será que ele está lá dentro por justiça mesmo? Será que é um cara que roubou um frango para levar para a família, que está o filho doente com fome em casa e ninguém dá emprego para ele porque ele é preto, porque por algum motivo assim? Você não sabe. A gente não sabe, a gente não tem a menor noção. Eu mudei muito a minha visão com relação a isso quando eu casei com a Lana, que é minha esposa. Ontem a gente comemorou 22 anos de casados. E ela é da área do direito, e ela trabalha com direito penal, e ela conhece a realidade por dentro dos presídios, ela sempre me cutucava quando eu falava e tal. E assim, a minha tendência era não ouvir o que ela estava falando. A tendência é essa, né? Quando você tem uma verdade tua, né, que já está meio consolidada, e vem alguém e questiona essa verdade, você fica naquela insegurança. É mais fácil você agredir a outra pessoa no sentido de agredir ignorar a posição dela, ou falar, não, isso é uma bobagem, você está louca, ou você é de esquerda, ou você é de sei lá de onde, do que realmente parar para pensar sobre aquilo. Então, eu acho que esse momento de reflexão a gente tem cada vez menos, né? Hoje a gente vive numa sociedade muito acelerada, em que tudo muda muito rapidamente, você tem todas as respostas, né, na palma da mão, ali na telinha, no celular, então você fica com aquele medo de estar perdendo alguma coisa, é tudo muito acelerado. Então, a própria revisão dos nossos próprios pensamentos, ela acaba ficando em segundo plano. Eu não vou perder tempo porque eu sei que é assim. Eu sei que tal pessoa é X e tal, né? Eu sei que o Lula é ladrão, eu sei que o Bolsonaro é genocida. Tá. E fica nessa.
E você não tem o meio termo. Eu gostei muito de... Ontem eu estava conversando com o presidente de uma faculdade, ele falou assim que alguém tinha falado um termo lá assim, eu sou radical de centro. Excelente, né? Porque a gente conhece radical de esquerda, que é completamente... Tem a visão muito... Que ela rechaça, ela é refratária a qualquer outra opinião que não seja de esquerda radical, e tem o radical de direita, que é o que tem aquela opinião de que todo o resto que não pensa como ele é lixo, não vou perder tempo ouvindo essa pessoa, vou bater nessa pessoa, esse tipo de coisa, né? Que a gente vive esse grave problema de falta de entendimento, falta de paciência, falta de abertura para aprender mais. São as pessoas que têm muita certeza. O extremo direita, o extremo esquerda, ele não tem paciência, ele não tem abertura para aprender mais, para ouvir, para dialogar. Por isso que ambos querem as Forças Armadas embaixo dos seus braços. Exatamente. E o mesmo porque vale tem uma força vital, né, para impor as suas verdades, né? E não permitem o questionamento, o autoquestionamento. Eles não têm... porque vai faltar para eles, em algum momento, a argumentação para cair nesse desafio, nessa ameaça que é um pensamento divergente, né? Então, assim, eu amo o pensamento divergente porque me permite sempre questionar o meu próprio pensamento. Então, mas você não era assim. Eu não era assim em alguns aspectos, né? Em alguns aspectos eu tinha minha verdade lá e acabou-se. Como que tua esposa te convenceu de que poderia ter uma outra verdade? Talvez seja melhor perguntar para ela. A gente vai convidar ela. Se convidar ela aceita vir aqui conversar sobre esse assunto? Você tem que ser persuasivo, mas eu acho que você vai ser. Ela não gosta de câmera, ela tem medo, ela tem pavor. Né? Ela fala assim, não fico à vontade. Se ela não tiver medo de mim, já tá bom, porque basta ela conversar comigo. As câmeras fazem o serviço que elas têm que fazer. Mas eu acho que vale o convite, porque ela tem muita coisa para trazer. Ela tem esse trabalho, ela é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Paraná. Ela se envolve muito com isso, então ela foi visitar presídio, ela foi conversar com os presos, porque no intuito de saber se os direitos humanos mínimos estão sendo preservados. A gente sabe que nossos presídios vivem condições de superlotação, de maus tratos, enfim, tem uma série de coisas. Não é falar assim, o bandido é bonzinho, vamos soltar o bandido. Não é isso, é saber entender que existe uma pessoa que tem uma história por trás ali também, e que precisa minimamente ser respeitado a integridade da pessoa. Né? A gente não pode fazer com que os presídios sejam uma máquina de formar pessoas piores, né? Ou matar pessoas. Por bandido, tem muito familiar nosso que a gente pode chamar de bandido por uma série de questionamentos. Assim. Tenho certeza que as pessoas já estão se questionando, quem está ouvindo. Tem um fulano, ele está solto, nunca foi pego, preso, condenado. Nunca. Isso é coisa de bolha, de novo, né? Isso, sabe uma coisa de bolha? E voltando agora ao Garibaldi Sassis, que é uma família que me faz um bem danado, assim. Faz bem pela própria dinâmica da batucada. Quem não sabe o que é Garibaldi Sassis, e que não estamos falando aqui nem da Vila Sésamo e nem do sítio de Pica-Pau Amarelo. O que são os Garibaldi Sassis? Garibaldi Sassis é um bloco pré-carnavalesco, nascido há 25 anos em Curitiba, com essa ideia de trazer um pouco de alegria para uma cidade que geralmente é cinzenta e é conservadora e não se permite brincar. Né? Então o Garibaldi foi criado lá em 99 por artistas que estavam num bar e falaram assim, escuta, Curitiba não tem carnaval, será que não tem carnaval? Essa brincadeira toda que o pessoal fala, mas tem carnaval, né? Mas enfim, falam que não tem carnaval e tal, vamos fazer um bloco de carnaval? Vamos fazer uma ata aqui, fizeram uma ata lá, assinaram 27 pessoas, se não me engano, que estavam no bar do Saci, e a ideia nessa primeira reunião do Garibaldi Saci foi assim, a gente sai do Saci, vai brincando, fazendo bagunça até a Sociedade Garibaldi, que fica mais para cima no Largo da Ordem. E aí alguém... Meu ato falho aqui fez uma ligação com o Garibaldo Com o Garibaldo, pois mas é legal, foi bem lembrado também. Do Vila Sésamo, ele é amarelinho também, as cores do bloco são amarelo e vermelho. E aí virou Garibaldi Sassis, que ano a ano sai no pré-carnaval, sai 3 ou 4 semanas antes do carnaval, fins de semana antes do carnaval. E foi levando cada vez mais foliões, né, chegando assim a 5, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas na Marechal, quando é a saída grande do bloco. E a tradição já da cidade tem livros sobre o Garibaldi Sassis com fotos, e assim,
eu estava falando desse presente também que é o Garibaldi Sassis, para a cidade, para mim em especial, que é essa oportunidade de você estar tocando. Batucar, sempre gostei de batucar, ouvido eu sempre tive também, um dom que eu tenho, musical. Não devo ser o melhor batuque, longe disso, né? Mas assim, tô lá, é uma coisa que me faz bem, uma coisa que me faz esquecer de tudo. Então é quase uma terapia, batuque terapia. E as pessoas são maravilhosas, né? As pessoas são pessoas diversas também. Então, isso é enriquecedor. Isso é muito... Cada um tem a sua história, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua briga, né? E é todo mundo muito, muito unido, assim. Então, na alegria é uma delícia. E foi no Garibaldi Sassis, por exemplo, que eu tive essa percepção do quão privilegiado eu sou por ser branco. Então a gente estava num desfile, numa saída do bloco na Marechal, que é a saída oficial, com prefeitura, segurança, banheiro químico, bombeiro, aquela coisa toda. E a gente tinha saído e tinha uma componente do bloco preta que tocava tamborim. E a gente tinha saído do cercadinho ali do Garibaldi, da Marechal, e quando a gente voltou, eu passei pelo guarda e tal, na boa, e o guarda parou a menina que estava comigo, ela estava com a gente, no mesmo grupo, voltando. Assim, não, você não sei o que e tal. Você tá brincando? Eu falei, o que tá acontecendo? Ah, não, deixa eu ver essa tua mochila aí, que você tem na mochila. Eu falei assim, moço, ela é do bloco, ela toca comigo, ela tá aqui. E aí, na minha autoridade de branco, cara, é um negócio absurdo. Então, aí você sente na pele. E é aquela coisa de sair da bolha, é muito fácil você ignorar, você fingir que não está vendo quando você está na tua bolha. Agora, quando de repente você tem esse choque de realidade, né? É fácil você falar assim, o preto população negra e tal, reclama de barriga cheia, são vitimistas, quando falam que tem uma injustiça, né, que social histórica com eles, que precisa de uma reparação histórica e de fato necessita, né? Sim, porque você viu ali, cara. É estrutural. É um racismo estrutural absurdo. Ela ter que passar por aquilo, e isso num evento assim, com muita gente em volta. Então você fica imaginando como é a vida dela e de pessoas, né, pretas também, em outras situações. Sempre tem essa pressão, sempre tem isso. E ali era light, era na boa. Eu já vi na rua uma pessoa andando, com mochilinha, tava com capuz, mas andando do lado do colégio estadual. De repente para um carro de polícia, o cara desce armado, apontando a arma para a pessoa, que era um estudante. Eu acho que era um estudante negro também, mas, cara, que absurdo. Como pode isso? Eu nunca passei por uma situação dessas. Só que para mim é muito fácil. Se eu não tivesse essa visão de que existe esse outro mundo, existe essa outra bolha, né, que eu saísse da minha bolha, ou só ficasse na minha bolha e achando assim, é muito fácil julgar. Não é nada disso, estão chorando. Cara, a gente não faz ideia. A gente não faz ideia do que uma pessoa preta sofre de discriminação em Curitiba. E assim, fala em Curitiba porque é isso. A gente, né, pode construir essa ideia, a gente não sente, a gente não vive, a gente não viveu e nem vai viver por uma questão, lamentavelmente, histórico-cultural, né? A gente trouxe aqui eu queria falar só um pouquinho mais do teu batuque que você falou, né? Que me trouxe a questão do tambor, sim, que me trouxe essa questão tribal, que trouxe essa questão mais primitiva, né? E isso tem a ver com a cultura muito antiga do ser humano. E isso é muito forte. É muito forte, Glauber. Falando em batucada e tal, eu tive eu sou casado com a Alana, é maranhense, né? É de São Luís do Maranhão. E aí eu tive a oportunidade de participar em São Luís do batizado de um boi, do Bumba Meu Boi, que é o ritual junino, né, de São João lá deles. É algo extremamente forte. Então eu fui numa vila lá na periferia de São Luís e tal, na casa de um senhor que era o dono do boi, e é o boi, é um boneco, né, uma alegoria do boi, mas envolve crença, envolve fé, envolve essa gente sofrida e todos em volta daquilo, e quando eles começam a batucar e a dançar num certo ritmo, aquilo parece... Eu entrei num transe ali, assim, eu falei assim, cara, o que está acontecendo comigo? Comecei a dançar junto, assim, é muito forte, é aquela coisa tribal, aquela coisa dos índios, dos negros, cara, é muito forte, é muito bonito, assim. Quando eu lembro disso, me dá até uma emoção, assim, porque são situações que eu tive o privilégio de passar, de viver, que muita gente não tem,
né? Eu agradeço por estar presente nessa cena lamentável junto do Garibaldi lá com a menina, porque isso faz abrir os olhos, né? Porque senão é muito fácil você julgar, esquecer, ignorar, achar que não é assim desse jeito. É muito fácil você se manter na ignorância, né? É muito fácil, é cômodo você se manter na ignorância. Eu ia falar da diversidade, a gente vai falar um pouquinho dessa questão da diversidade. Eu quero muito falar aqui da Carol Silva, a mulher trans que a gente conversou aqui, maravilhosa. Mas eu quero falar de alguém que não veio aqui, porque existe um lugar de fala que eu não vou dar a carteirada porque eu não tenho a certificação para isso. Mas eu, na qualidade de estudioso da mente humana, ao longo do tempo, eu lembro bastante daquela frase, futebol, política e religião não se discute. Sabe por que não se discute? Porque a pessoa não se discute. Ela deveria discutir isso dentro dela, mas ela não faz. Por que ela não faz? Porque existe um viés da confirmação, existe uma defesa mental e cerebral de se gastar pouca energia, de que simplesmente como você consolidou uma verdade dentro de você, você não precisa mais gastar energia sobre isso, basta defendê-la. É mais barato defendê-la do que você questioná-la e mudar a tua vida. Sim. Né? Luiz Gaziri, que é um sonho que eu tenho de trazer aqui, ele é um escritor, palestrante maravilhoso. Ele tem um livro chamado A Ciência da Felicidade. Ele falava muito sobre vendas, sobre a ciência das vendas, mas foi mudando e ampliando e trazendo explicações sobre a questão da divergência cognitiva, da questão do viés da confirmação, de como funciona a mente humana. Por isso que é muito difícil alguém mudar de religião, mudar de time de futebol, ou mudar de partido político, ou de posicionamento político, né? Porque ela tem que mudar ela, em primeiro lugar. Sim. E a gente não quer fazer isso. Porque a partir do momento que você faz um questionamento sobre isso, existe uma grande chance maravilhosa de você não ter uma religião, não ter um time de futebol e não ter um partido político. Fantástico. Olha, só que isso é uma coisa de dentro para fora. Tem que ser assim. Não tem jeito. Tem que ser assim. O Luiz Gaziri é meu convidado, já o convidei aqui, mas ele está sempre viajando, escrevendo livro e fazendo palestra. Mas ele falou, quando der eu vou participar do podcast. Por favor, Luiz Gaziri, estamos esperando ansiosamente. Vou mandar esse convite dirigido para ele, inclusive. Fantástico. Deixa eu contar uma história sobre PUC. PUC tinha uma matéria chamada teologia. E eu falava assim, puta, fazer PUC, vou ter que fazer teologia. Eu não sou um cara religioso, eu não tenho religião. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque eu gosto de entender as religiões. Eu gosto de ver qual é a fé e tal. Eu sou um cara de muita fé. Eu tenho muita fé. Então você fala assim, se Deus quiser... Deus para mim é o universo, é a energia, tá no ar, é alguma coisa que... Eu acredito muito nisso, né? Se você faz o bem, você recebe o bem. Se faz o mal, alguma coisa não muito boa vai acontecer com você. Não que seja diretamente, né? Mas assim, eu acredito muito na energia. Então eu sou um cara de fé. Eu tenho fé quando eu consigo me concentrar em alguma coisa, pedir pro universo boas energias e tal, aquilo me acontece. Aula de teologia. Eu falei, puta, chega lá, o cara vai ficar colocando aqueles dogmas da religião católica, dogma, salmo e tal. Não vai ser legal. E, putz, foi uma das melhores aulas que eu tive, uma das melhores disciplinas que eu tive na PUC, nos 4 anos de publicidade e propaganda, foi teologia com o professor Luiz, eu esqueci o segundo nome dele, Luiz Carlos. É um professor maranhense, por sinal. É um grandão, meio Tim Maia, assim. Meio né? Tim Maia. Maravilhoso. Foi sensacional. As aulas deles eram ótimas, porque ele questionava. Ele fazia uma análise crítica das religiões. Ele fazia com que você pensasse. E uma das coisas ruins das religiões, de um modo geral, é que elas não querem que você pense. Elas têm as verdades. As religiões em si têm as verdades delas, e elas não querem que você pense. E se você pensar diferente daquilo, você está errado, você está em pecado, você é blá, 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 blá. E aí existem essas divergências todas de religiões que para mim não fazem sentido nenhum, né? Se existe um Deus, é um Deus só, é um Deus o mesmo Deus, muda o nome, né? Por que eu vou brigar com a outra pessoa porque ela tem uma religião dela? E essa
tem essa comunhão de similaridades aí, de características com o futebol, por exemplo. Por que se torce? Por que eu torço pro Coxa? Qual é a explicação disso, né? Tem alguma coisa familiar e tal, mas às vezes meu irmão torce pro outro time. E qual é a explicação disso, né? Então, futebol você não explica. Você não discute porque... Você pode discutir a qualidade do teu time hoje, mas não vai discutir por que você torce pro Coxa ou por que você torce pro Atlético. Até porque a chance a maioria das pessoas do elenco do teu time principal torcerem pro teu time é bem pequena. Exatamente. É raro, cada vez mais raro. Já aconteceu isso, né? Já tinha jogadores que eram muito associados com os times, né? Zico no Flamengo, Rogério Ceni no São Paulo. Mas não os 11 não, titulares. Nunca. Então, assim, aquilo é uma equipe, aquilo é uma energia que existe no ar, que você gosta, você se identifica por algum motivo e ok. Agora, que sentido faz uma pessoa brigar com outra por causa do time de futebol? Nenhuma. Zero. Não faz o menor sentido isso. É a história do viés da confirmação, né? Eu quero justificar que o meu time é melhor do que o teu. Eu vou te contar. Porque o teu não tem mundial, porque o teu não sei o quê, porque olha quanto nos embates. Cara, não. Não leva a lugar nenhum isso aí. Vai lugar o quê? Vai acabar na porrada. Você vai trazer um monte de argumento que vai justificar que o teu time é melhor do que o meu time, né? E eu vou ter um arsenal também gigantesco para provar que o meu time é melhor que o teu. E ambos vamos provar isso. E ambos não vamos sair do lugar. E ambos não vamos chegar a lugar algum. E eu quero deixar de lado, pelo menos por enquanto, a história do futebol. E eu quero falar de um pouco mais de diversidade. A Carol, uma mulher trans. Até o momento, eu acho que é a pessoa que melhor exemplifica uma das coisas mais incríveis, que é a diversidade, a inclusão e a riqueza da humanidade que a gente trouxe aqui no podcast. E ela foi convidada porque ela veio até nós para gravar, para orçar, para conversar com a gente sobre a possibilidade dela fazer um podcast para ela, do qual ela fez mesmo, que é o Habla Catrava, que é um podcast que fala com mulheres trans, mulheres cis, mulheres homo, mulheres, né? Tem um ativismo feminino ali maravilhoso. E a conversa com ela, né, foi tão rica. Ela veio aqui, chegou às 10 horas da manhã e foi embora 1 hora da tarde, conversando com a gente. Eu falei, por que eu não abri câmera para gravar com essa mulher? Uma conversa riquíssima. A gente convidou e ela veio participar e foi uma conversa extremamente profícua, de peito aberto, sabe? O coração na mesa. Perguntava para ela assim, falar de prostituição é uma coisa que te incomoda? Ela falou, não, porque é a prostituição que me trouxe aqui, me permite estar aqui na sua frente. E contratar o seu podcast. Contratar o seu podcast. A prostituição, ela é uma circunstância. E falar de prostituição, não tem como não falar da questão das drogas. A gente fala disso tranquilamente, porque... Falei, cara, como é bom ter alguém assim com essa coragem. Coragem no sentido de ter o coração à frente, sabe? Isso é uma coisa muito rara, viu? Essa segurança de que não está fazendo algo errado, que precisa ser recriminado por algum momento. E se alguém recriminar, não tá nem aí, porque ela tá fazendo... É a vida dela. Não se coloca no lugar de vítima. Ela é a vida dela e ela não tá fazendo nada de errado. Ela reconhece a vitimização como um evento derradeiro, porque é uma mulher trans, né? É mestiça para negra. Ela é, né? Então, ela tem as maiores dificuldades de viver numa sociedade que não aceita o não binário. Por que você tem que gostar do claro ou do escuro? Por que você tem que se vestir de rosa ou de azul? Por que você prefere a noite ou prefere o dia? Você prefere o samba ou prefere o rock? Cara, por que você tem que fazer essa escolha? Você não tem que fazer essa escolha. Você pode ser de tudo um tanto, em qualquer momento que você queira. Né? O grande lance do ser humano é poder escolher, e daquilo que não pode escolher, viver com felicidade e permitir que o outro seja feliz dentro de suas escolhas ou de dos seus anseios, seus desejos, seus prazeres. Por que não? Cara, o por que não deixar o outro ser quem o outro é? Esse questionamento, aquilo mudou muito o Pedro em mim, conversando com o Paulo ali na minha frente, né? E já era fácil para mim fazer isso, porque eu já vinha nessa caminhada histórica, e eu que já fui homofóbico, eu que já fui um cara meritocrata,
Eu que já fui um cara que desprezava o outro pelas limitações que o outro tinha. E eu que entendo isso sem me culpar, mas me acolho, permitindo que eu possa me modificar e possa aceitar do outro sem culpar ele, permitindo que ele também possa se modificar sem o acusar. Então, isso tudo naquela conversa com ela estava muito à flor, assim, muito acima da superfície. E o meu desafio foi manter isso, manter esse estado alerta, né? Esse estado de espírito aberto para quem quer que seja, né? Ser prudente consigo próprio, né? Mas ser acolhedor com relação ao próximo. Mas eu sei também que isso não é para todo mundo, nesse momento pelo menos. Mas me traz, pela minha história, me traz esperança de que outras pessoas possam se perceber e permitir a modificação e a evolução ainda em vida. Até porque a vida é uma só. Porque mesmo que haja reencarnação, já é outra vida. Uhum. Essa vida aqui é única, amigo. Então mesmo que seja finita e não exista mais nada, também é a mesma coisa. Não muda, cara. Não muda. Então eu acho que é uma das coisas mais ricas, profundas, e é um rio subterrâneo que eu tento deixar essa água correr ao longo das entrevistas. E nem todo entrevistado é assim também. Muitas pessoas com quem eu conversei são convictas de suas verdades. E eu também tenho que respeitar isso, porque é o momento da pessoa. Fábio Silvestre. Fábio Silvestre, um artista, um humorista, um comediante, né? Um cara sensacional, um humano como qualquer outro humano, que tem, além de ele ter a si próprio, ele tem um séquito de personagens que ele pode fazer uso. É um cara que veio aqui à frente abrir seu coração, contar um tanto da sua história e se perceber, assim como muito paralelamente, assim, a gente convidou o Christian Toledo, que também é um cara que é um personagem, né? É um comentarista esportivo, mas também trouxe a sua pessoa aqui na frente, com suas dúvidas, ambos, com suas dores, com suas depressões, né, com suas verdades, né? E isso é maravilhoso, porque é uma conversa que você às vezes não tem certeza onde ela vai, até onde ela vai chegar. E ela pode tomar tantos caminhos diferentes, né? Porque as histórias são ricas, né? Sim. Do Fábio Silvestre, então, você pode entrar em cada personagem, perguntar o que tem dele em cada personagem, falar sobre o irmão dele, ciclista, que fez carreira, é super reconhecido lá fora, participou de não sei quantas Olimpíadas. Eu não sabia dessa história dele, foi sensacional isso, né? Sim. E ele é uma figura sensacional também, e assim, falou sobre a diferença em comediante, um humorista e tal, artista, né, que é um passo acima, que ele ainda acha que talvez ele não seja, mas é um baita de um artista, e tem essa capacidade de rir de si mesmo. Eu acho que isso é essencial para uma pessoa feliz, né? Uma pessoa que consegue estar aberta a críticas e ela é menos vulnerável à crítica dos outros, é essa pessoa que sabe rir de si mesmo, né? Sabe fazer auto-bullying. Eu sou gordo, eu sou careca, eu sou narigudo, eu sou não sei o que, eu falo o R puxado. Saber. Não adianta você brigar com isso, ou brigar com as pessoas que vão apontar isso em você. Então saiba rir disso. Né? Claudinho Castro foi assim também. Sensacional, Claudinho. Claudinho é uma pessoa incrível. Né? Até uma não comediante, mas que tem essa auto-ironia que acaba sendo uma conversa que tem esse peso. A Cláudia Silvano. E voltando na questão do anão, do ponto de vista do anão, que a gente vive numa bolha, que a nossa bolha ela é de 1,5 metro para cima. O dele é de 60 centímetros, né? Não sei qual é a altura do Claudinho. 1 metro, sei lá quanto que ele tem. 1,10 m, eu acho, 1,15 m. Mas assim, é um ponto de vista completamente diferente que a gente não se atenta no dia a dia. Você vai pegar um ônibus, a cordinha ou o negocinho para apertar o ônibus, ou apertar para parar o ônibus, talvez ele não alcance. Ou para sentar no banco, para ele é mais complicado. E a gente não enxerga isso porque a gente está na nossa bolha normal, né? Eu tenho, teoricamente, né, 1,79 m, não sei o quê. Eu tenho um ponto de vista geográfico, geoestacionário, sei lá o quê, que é diferente. Então, as dificuldades dele, eu desconheço. Os perrengues pelos quais ele passa por causa da altura, a gente não sabe.
Dirigir um carro, não pode. Como é que ele vai... O carro tem que ser todo adaptável para ele conseguir dirigir. Né? Então, ele no ônibus, mas mesmo no ônibus, o ônibus não está preparado para uma pessoa como ele. Porque a estrutura de aparelhos feitas pelo ser humano para auxiliar, né, as ferramentas na sociedade, nas cidades e nos lugares e nas casas, é para uma estrutura mediana. Tal qual o cabo de vassoura, né? É para uma estatura de uma pessoa que nem existe mais, né? Porque a altura média, ela já aumentou. Então, para a pessoa alta tem algumas pequenas dificuldades, mas para a pessoa que é muito baixa, as dificuldades são outras. São outras. Até eu pensei, eu vou propor para o Claudinho fazer um minicast, um podcast com a mesa pequena, tudo proporcional a ele, né? Para entrevistar outra pessoa e gerar um desconforto na outra desconfortável, pessoa. O desconfortável ali na hora, porque você está na realidade dele. Isso é muito legal. Claudinho, fica a proposta para você aí. Bem... Uma boa. Fagner Zadra, falando em dificuldade, falando em saber de rir de si próprio, falando de... Ele falou que a piada que ele contou, que quando 2 dias depois de ter sofrido o acidente, quando ele estava consciente, ele já fez uma piada. Não, quando ele chegou no hospital, ele já fez uma piada, né? Sobre a situação dele mesmo, né? Então, assim, a entrevista do Fagner também é imperdível, né? O papo com ele. E ele, um cara tetraplégico, ficou do queixo para baixo, como ele mesmo disse, né? Que vai voltar a andar pela ciência, cara. Pela fé na ciência, digamos assim. Pela fé na ciência. Porque ele se jogou, né? Ele é cobaia de um projeto, uma cirurgia que ele fez. Ele tem 2 implantes na medula, né? Para recuperar a memória. Para a medula lembrar de como mover as coisas. Funciona. Porque a sensibilidade ele já está tendo na sola do pé, já tem cócegas, alguma coisa assim. Ele já tem alguns pequenos espasmos nos membros inferiores, assim, já tem algumas conquistas e... Cara, isso é sensacional, cara, porque... não é que isso vai trazer... Esse é um ponto interessante, sabe? Porque um caso dele, um caso extremo, um caso agudo, extremo, aparentemente definitivo. Um problema dele. Não tem nada a ver com isso. O problema dele, coitado, né? Cara, não é isso. O fato dele trazer uma esperança para minimizar a dor dele, melhorar a qualidade de vida dele, numa situação tão extrema como essa, faz com que nós, que estamos ouvindo essa história, a gente tenha esperança em resolver outros problemas menores nas nossas vidas. Achar recursos. Cara, se ele está tendo um recurso para aquele tipo de problema, peraí, será que para o meu problema, que não é tão grave, eu também não tenho algum recurso à disposição? E a gente faz esse diálogo mesmo sem perceber. Sim. Isso é inspirador. É uma lição, né? Eu acho que essa busca dele, eu vou provar que o médico estava errado. O primeiro laudo que ele teve, que ele tinha 20% de chance de sobreviver. Ele, não, isso aí eu vou passar. Então ele já é um vencedor por isso, mas ele está sendo um vencedor por lutar contra o diagnóstico de que ele ia ficar tetraplégico para sempre, do pescoço para baixo. Hoje ele mexe os braços de uma boa, né? Tem essa expectativa toda, essa luta toda, essa busca dele de não desistir, de se agarrar nessa possibilidade de voltar a andar. E eu acredito que ele vai voltar a andar. Sim. Ele acredita. Sim. É extremamente importante que ele acredite e vá atrás. Né? E ele não acredita porque ele decidiu isso, não, porque ele viu essa oportunidade de cientistas que estão trabalhando para... E ele fala assim, porque já tem outras pessoas que já estão mais avançadas, pessoas que 10 anos atrás estavam fazendo e hoje estão andando. Não, acho que ele vai correr uma maratona. Talvez ele não possa nem sequer andar sem aparelhos, né, ajudando. Mas, cara... A vitória é diferente, né? É outro sabor, cara. É outro sabor, acho que é incrível. Toda pequena evolução, todo pequeno avanço que ele está tendo nessa recuperação é uma grande vitória de uma maratona para ele. Porque, puxa, comecei a sentir, mexeu o mindinho, nossa, sensacional. Comecei a sentir no peito, sei lá o que, mexeu o dedinho do pé. Olha a promessa, a expectativa, a esperança que isso traz. Né? E aí gera um objetivo maior na vida, né? Que muito bem uma pessoa como ele, que já experimentou todas as delícias, digamos assim, de poder de ser uma pessoa com mobilidade total, plena, de repente se vê preso a uma cadeira de rodas, poderia ter um choque de depressão e seguir por aquele caminho que muitas pessoas
optam por seguir por causa da dor de não poder voltar a ser aquela pessoa que ele era antes, fisicamente falando. Que é o que aconteceu com a Bia Nick, Sim. que tem aquela doença degenerativa, né? Que a perspectiva dela é invertida da perspectiva do Fagner, né? E ainda assim, como ela fala, ela já é uma terceira pessoa do que ela foi em vida, né? Então essa coisa de se reinventar, percebendo que há dificuldades agravantes progressivas e ainda assim saber se colocar como ser humano, cara... E olha a energia que ela passa com a voz dela, né? Eu ouvi, a Bia eu não vi o podcast, eu ouvi o podcast dela. A energia que ela passa com a voz, a vivacidade que ela passa, a energia que ela passa, a vontade de viver que ela passa pela voz, aquilo lá te energiza também, né? Ela te contamina positivamente também. A gente trouxe aqui também o Aloysio Ponti, que é um médico falando sobre, de modo geral, dores de cabeça. E ele me começa apresentando que nós temos mais de 300 tipos de dores de cabeça catalogados em ramos específicos. E eu achava que dor de cabeça era assim, duas causas. De dentro para fora e de fora para dentro, né? É algo que bateu na minha cabeça ou algo que eu tenho um problema de dentro para fora. Não, só aí já ramifica, né? Eu estava falando com a minha filha hoje, o corpo humano é tão complexo. A possibilidade de alguma coisa dar errado é tão grande, tem tanta coisa para dar errado. Você pega a lista de doenças que tem num catálogo de plano de saúde, você fica abismado. O que é isso? Eu não sei 10% do que significa cada coisa daquela, e não quero saber. Não. Eu espero não saber nenhuma, né? Nada daquilo lá. Falando de corpo, né? A Luberlese, mãe com 50 anos. Também uma outra vitória da ciência, somado com uma determinação de uma história de vida de alguém que... Cara, eu preciso ser mãe, quero ser mãe. Alguém que também se modificou ao longo da vida. Alguém que não entendia lá pra trás na vida dela que ser mãe, louca, e de repente teve o chamado. Né? Maravilhosa, incrível, né? A gente trouxe aqui também a Gianni Marli, falando sobre a questão do autismo, né? A professora da rede pública e especialista em questão da TEA, né, transtorno do espectro autista, que é um caso bem curioso, o episódio com ela, porque ela é a pessoa com, proporcionalmente, digamos assim, se a gente olhar em termos de números, é o nosso case de maior sucesso do podcast em termos de audiência. Por quê? Porque proporcionalmente, por exemplo, os números são malucos, né? O Fagner Zadra, que tem 106 mil seguidores no Instagram, ele trouxe 100 e poucos visualizações no YouTube, comparando o Instagram e o YouTube. O outro comediante que veio aqui, o Fernando Borghi, também uma máquina de cultura e de discussão, uma verborragia incrível. Ele tem 6 mil seguidores, ou seja, ele tem 5% do universo do Fagner Zadra, e ele trouxe mais de 400 visualizações. Ele é 4 vezes mais sucesso. A Gianni Marli, ela tem 15 seguidores. Já tem mais de 600 visualizações. Por quê? Porque o que ela traz... E ela estava super nervosa para vir aqui à frente. E eu falava assim para ela, cara, não é você. É o que você tem para trazer. E é um fato. E ela me traz muitas pessoas que eu já convidei aqui e ficaram temerosas de vir aqui. Mas eu não tenho nada para falar. Cara, não é você. É o que você tem para trazer, a tua história, que serve de inspiração e de motivação e de informação para outras pessoas. Então, isso é uma das coisas mais legais. Então, o case dela, a proporção é simplesmente incrível. Aliás, os números, todos os algoritmos na internet, a gente aqui meio que desistiu disso, sabe? A gente, nesse momento que a gente está gravando, a gente está tendo o número do YouTube, que é o nosso número base, porque é um material que ele pode ser ouvido, mas ele também pode ser visto, né? Então, essa métrica que a gente olha para o lado do YouTube, a gente está com 500 e pouquinhos seguidores nesse momento, né, registrados ali, inscritos. São, cara, 500 pessoas, é gente pra caramba. Tem gente que manda assim, cara, o podcast de vocês é tão sensacional, vocês tinham que estar explodindo. Eu vou usar uma fala da Maria Marta, ela fala assim, que floresça quem chegue. Sensacional. Que floresça quem chegue, essas informações.
É legal que chegue a mais pessoas. Em termos de negócio, claro que é. Em termos de poder proporcionar informação, saber e desenvolvimento pessoal, mais ainda, né? Mas eu acho que tudo também tem o seu tempo, né? A parte do entretenimento, a gente trouxe aqui o Rogério Cordoni, que é um... It's now or never. O cara tem essa maldição na vida dele, né? Nasceu parecido com o Elvis e tem o tal do dom da música, né? Ele tem o talento, ele tem o estudo musical. É uma figura incrível, é um comediante, é um humorista também. Ele toca tudo com muita leveza, ele é irreverente. Ele é maior que o Elvis, né? Em que sentido? Em altura? Em altura acho que ele é, cara. Ele é mais Ele alto. Ele é alto. Ele é bem 1,80 e tralalá, 87. Sim. Mas é uma figura. E eu quebrei a perna dele, quebrei o emocional dele quando eu fui falar, porque eu sempre falava pra ele, cara, não me interessa o Elvis, não quero entrevistar o Elvis. Isso aqui não é uma sessão espírita. Eu quero falar com o Rogério Cordoni, né? Eu quero falar com o cara que traz aqui. E ele trouxe, entre outras coisas, essa parte irreverente de saber rir de si próprio. Ele trouxe a história dele, do universo dele com os cavalos. As roubadas que ele entrou, porque ele tem uns cavalinhos, e vai cair de novo no futebol, porque o sogro dele tinha 2 charretes, uma do Atlético e uma do Coxa, para atender os netos que torcem para cada time. E ele provoca uma catástrofe ali, né? Por ter aquele espírito quinta série. Sim. Que acho que ele não devia perder nunca isso, né? Não, ninguém deveria perder Ninguém isso. Deveria perder. Deveria saber usar isso, é um recurso. Não dá exato. para viver assim. Não dá para ser um Sérgio Malandro e ficar no iê-iê o tempo todo, né? Mas é um recurso que você pode utilizar. E falando de cavalos, a Manachara Denaro. O que você achou desse episódio, essa menina? Achei incrível. Eu acho que aquela coisa do predestinado, né? Parece que não existe. Aquilo da vocação que eu falei para você, que eu invejo muito nas pessoas. E tem muito disso. Eu acredito muito nessa questão da força de atração. Assim, quando você gosta muito de alguma coisa, quando você pensa muito em alguma coisa, aquela coisa acaba acontecendo, né? O segredo, né? Segredo. Mas eu acho que tem muito a ver com energia. Então você brinca até no episódio que ela tem uma fada madrinha, né? A tia dela, que proporcionou... Mas assim, a tia dela só proporcionou aquilo porque ela tinha esse desejo... A Manachara tinha esse desejo desde pequena, desde criança. Ela expressava isso, ela chamava a atenção de todo mundo quando envolvia, quando aparecia algum cavalo, brincava de cavalinho e tal com a irmã. A tia dela é uma entusiasta, ela entrou em contato com a gente, ela endossa, ela é apaixonada pela paixão da Manachara. Então, isso é amor. Esse é o poder do amor, esse é o poder dessa paixão por alguma coisa em específico, né? Então, assim, você contagia as pessoas. Quando você sabe que tem um amigo teu que coleciona coruja, gosta de coruja. Pô, você vai viajar, você vai estar com você vê uma coruja, você vai lembrar dessa pessoa, você vai trazer a coruja. Então, assim, acontecem as coisas porque as pessoas sabem que você é tão apaixonada por aquilo. Então, assim, se a tia dela não tivesse sido contaminada por essa absurda paixão da filhada, da sobrinha por cavalos, ela não teria comentado com o sujeito que era cliente dela lá e era dono de um Haras e acabou presenteando a menina com um cavalo. Ela não teria nem falado sobre a sobrinha. Mas assim, aquilo aconteceu. Então são as energias que vão se conectando, né? A gente vive num planeta. Engulam essa, terraplanistas, né? É um mundo, é um globo, é uma terra. Então o que você não joga nada fora aqui. O que você joga, em algum momento isso vai te encontrar futuramente, né? E assim, ela tem uma frase que diz, saudoso Hugo Mengarelli, argentino, incrível, um professor meu de cinema. Uma fumacinha ambulante. Nossa, né? Fumava, acendia um cigarro no outro. Nossa, depois ele parou de fumar até, né? Mas ele falava assim, ele usava uma expressão da psicanálise, né? Que eu não sei de quem que é essa fala, mas ele usava essa fala muito, que era assim, o peixe morre pela boca, porque é por ali que se vive. Uhum. Isso é maravilhoso, isso é muito profundo isso, né? E a Manachara, ela traz uma coisa que é o seguinte, ela é apaixonada por cavalos, mas não basta ela ter isso na vida dela. Ela colocou isso pra fora, ela jogou isso pro mundo. Porque se os pais não soubessem, se a tia não soubesse, se o dono do cavalo não soubesse, se as pessoas não soubessem, é por isso que é importante falar. Sim. Você correr os riscos,
né? E assumir esses riscos, porque é só dessa forma que você realmente vai viver. Tomar essa atitude da fala, né? Primeiro era o verbo, né? E aí vai. Assim como, por exemplo, a Fabi Degani, que é uma ativista, não é uma ONG, mas é um grupo de apoiadores, ela é uma voluntária de distribuir remédios, acolher e distribuir remédios que estão dentro do prazo de validade e que já não são mais úteis para algumas pessoas e são para outras. Ela faz essa rede, esse network, esse voluntariado é genial, é incrível, é inspirador, né? Por mais pessoas assim no podcast, por mais pessoas assim no mundo. E é uma pessoa que cansa também. É uma pessoa que também passa por suas agruras, seus sofrimentos, seus desafios. É uma pessoa que também é criticada por estar nesse lugar. Porque tem gente que fala assim, cara, isso aí não é problema teu, isso aí é problema do poder público. Sim. Não, cara, não é isso. Se eu tô vendo um remédio para vencer que eu não preciso usar mais, pelo motivo que for, eu sei que de alguém que pode usar, essa pessoa pode ter dinheiro, pode não ter. Não é esse o ponto. O ponto é para onde vai esse remédio aqui? Vai até o sanitário? Você acha certo isso? Então, isso, e quando brota isso dentro da pessoa, a pessoa não consegue mais desver. E ela entra em ação. Ela se mobiliza. Isso é inspirador também. E a remuneração dela é a satisfação em saber que está ajudando, está podendo ser útil para outra pessoa. Eu acho que se fôssemos mais assim, mais pessoas, né, pensando assim como você falou, tendo essa empatia, né, saber que se você não precisa, alguém está precisando, com certeza, né? Alguém pode estar precisando, Sim. vai fazer bem para alguém. Não funciona para você, não tem mais utilidade para você, mas pode fazer bem para alguém. De novo, é esse entendimento que a gente vive em sociedade e que às vezes a gente tem recursos, não precisam ser recursos financeiros, mas a gente tem essa capacidade de, às vezes com muito pouco, às vezes não precisa se dedicar integralmente a isso, mas você consegue efetivamente mudar o mundo. Quando se muda a vida de uma pessoa para melhor, você está efetivamente ajudando a melhorar o mundo. E é a empatia, é ter essa sensibilidade, se dá esse direito, esse presente às vezes, que é um presente de tentar entender o outro e poder ajudar o outro de alguma forma. Acho que isso muda a pessoa e muda o mundo, né? Se a gente conseguir carregar essa energia positiva, essa energia de pensar no próximo, que o próximo pode estar passando por algum problema que você possa resolver ou ajudar a resolver de uma forma rápida, fácil, por que não? Quer dizer, né? É tão óbvio, né? Porque é daqui pra lá, né? Sim. Tem aqueles que estudam daqui pra cá, pra dentro, né? A gente teve aqui a presença do Jaime Lauda, que é um astrólogo, um professor de astrologia. Hoje ele não dá mais aula, é uma sumidade. É alguém que me faz questionar muitas coisas, né? E um dos questionamentos que eu tenho, eu perguntei pra ele, Jaime, você nunca duvidou da astrologia? Ele falou, não. E aquilo me incomodou no sentido de que eu gosto de pessoas que duvidam, inclusive, de si próprios, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que ele tenha uma seriedade sobre o estudo da astrologia enquanto uma ciência, porque ela é uma ciência porque ela tem números, ela trabalha com números, graus, né? Com frações, com angulações, né? E ela é uma arte também, porque ela parte da interpretação, da qualidade da interpretação de quem vê aquilo. É um assunto que eu não sei o que você, enquanto canceriano, acha disso. Um canceriano do segundo decanato. Né? Olha, eu sou um virginiano do segundo decanato. Eu acho isso tudo muito rico, né? É muito fácil desdenhar disso e é muito fácil acreditar nisso, mas eu gosto de observar isso, tanto quanto o universo que o Bauer trouxe aqui, que é um parapsicólogo, né, onde ele vem falar de uma coisa que ele fala de tarô, ele fala de desobsessão, né, e ele foi falar de uma história que eu nunca tinha ouvido falar e depois eu resolvi estudar mais, e é um universo próprio, que é a história da apometria. Você chegou a ver isso ou não?
Eu lembro dele falando, não lembro exatamente como funciona. A apometria que você utiliza um médium, né? Eu utilizo um médium para acessar, desdobrar o teu corpo astral e trabalhar o teu corpo astral para ver se não tem alguma falha, ver se não tem um espírito obsessor, e você não precisa fazer nada. Em termos de terapia, é uma delícia, porque senão não é uma cirurgia espírita, mas há uma intermediação. Se funciona ou não, eu não posso dizer que funciona ou não funciona. Eu perguntei para ele, funciona ou não funciona? Ele falou, cara, eu aplico a técnica e a técnica traz resultados. Terapeuticamente funciona, muda a vida das pessoas. Então, se muda a vida das pessoas para o bem, é legal. Eu acho ok. Mas é um campo que eu olho assim muito de longe, porque vai em dados momentos falar, inclusive, de implantes de chips por corpos astrais de alienígenas. E aí eu olho para aquilo e penso assim, cara, no mínimo daria um bom plot para um episódio do Arquivo X, né? Mas se isso tá na nossa dimensão, está tocando a nossa realidade, é algo a ser, no mínimo, observado com uma certa cautela, um grau de curiosidade e interesse, como qualquer religião também deveria ser observado. Como é que é, né? Não creio nas bruxas? Pelo que elas ai, né? Se elas são eficientes e eficazes no que elas fazem, eu não sei, mas tem gente disponível a ser bruxa, acredito que tenha, né? E olhando para aquele que vai ajudar o outro, e olhando para aquele de fora para fora, né? Ou de dentro para fora e de dentro para dentro, tem aqueles que caem no universo do tal do empreendedorismo. E aí a gente trouxe no mínimo 3 pessoas aqui que vão versar sobre esse campo, né? A gente trouxe o Dido Santos, que é um artesão, que era alguém que trabalhava em agência de propaganda também, como um funcionário lá da ponta, e foi se descobrir. Uma vontade enorme de visitá-lo na Feira do Largo, né? Ele está com um standzinho lá, ele está domingo na Feira do Largo e sábado na Feira do Juvevê, aqui em Curitiba. Só que no horário da Feira do Juvevê a gente tem o nosso futebol, então é difícil nossa religião, a nossa, né? Nossa fé. Nossa fé. A gente trouxe o Guilherme Og, do Estúdio 42, que é, quem conhece o Jovem Nerd, né? É o estúdio que ajudou a impulsionar o Nerdologia. É um estúdio local, também tem esse universo audiovisual, com seus cursos, com uma turma muito legal. Até uma curiosidade para quem não é do mundo audiovisual, tal qual qualquer outra área, existem aqueles que se incomodam, que são invejosos, que vê o outro como concorrentes, e tais quais tem aqueles que vê o outro como colegas de profissão, como pessoas que se apoiam, que é onde eu vejo mais, assim. Eu não vejo problema nenhum em endossar outros podcasts e outras produtoras audiovisuais, né? Desde que, no meu entender, existe um caminho ético, né, e de bom senso da parte das pessoas. A gente só quer indicar quem a gente realmente acredita, né? E o Guilherme Og, eles estão com cursos livres, né? Cursos com o pessoal do Meteoro Brasil, tem cursos em várias áreas assim do campo audiovisual, e um dos que dá curso lá é o Ivan Mizanzuki, que também veio aqui, que é o cara do famoso, ficou muito famoso pelo caso Evandro. Cara, uma conversa riquíssima. Eu acho que foi a pessoa que eu fiquei mais nervoso de entrevistar aqui, porque você é fã. Eu sou fã, admirador do trabalho do cara e respeitoso com a disciplina dele sobre a comunicação. Sobre os métodos, a metodologia dele é incrível, é sensacional. Além de ser uma pessoa incrível, e ele sim também, tal qual nós, é alguém que se modificou ao longo de seu trabalho por conta do seu trabalho enquanto ser humano. Incrível, é incrível. E um exemplo um pouco maior desse empreendedorismo... Eu estou impressionado com a tua memória, lembrar todos os teus convidados. Eu não ficaria tão impressionado, porque embaixo da câmera aqui eu tenho uma pequena cola
que a gente não mostra para as pessoas, para não deixar ninguém passar. Não posso deixar de citar nenhum nome. Mas a gente está acabando aqui a fila. Não tem uma ordem de preferência, não tem ordem de importância, nem ordem cronológica aqui. Aqui, dentro desse caos, o cosmos impera. Entenda isso como você bem quiser, Ricardo Charati. Estou processando ainda. A gente trouxe o cara da Gonzalo Alimentos. A gente chama ele de Gonzalo, o Emerson dos Santos. Sim, porque ele atende o Emerson Gonzalo, né? Que é aquelas histórias de mudança de vida profissional que mais me inspiram, não pelo sucesso que ele teve, mas pela coragem que ele teve de largar um emprego bem remunerado numa empresa multinacional, estável, há mais de 10 anos trabalhando, com grandes garantias, com uma família sendo construída e a mulher grávida do primeiro filho. E a mulher dá todo o apoio para ele tomar a decisão de seguir o sonho dele, porque ele estava insuportável. É só por isso. Então valeria todos os riscos, no sentido de que ele estava indo trabalhar com dor. E aí a gente volta ao início da conversa, que é a questão da dor, que é a questão de aplacar essa dor. Se é possível aplacar a dor, porque talvez aplacando a dor a gente possa ser mais feliz. E aí eu volto a também um papo inicial nosso. A gente está levando um tempo nessa conversa também, né? Mas dá para conversar horas e horas. Muitos assuntos. O respeito ao sonho das pessoas. Isso. Respeita, pô. Ela vai ser mais feliz daquele jeito. Respeita. Você não precisa colher, você não precisa pagar, você não precisa comprar. Respeita. Seja qual for o sonho da pessoa, o desejo da pessoa, a vontade da pessoa, o instinto da pessoa. Deixa. Se ela não vai prejudicar de alguma forma ou de nenhuma forma, respeite. Deixa ser do jeito que ela quer ser. Deixa viver, deixa viver o sonho, deixa realizar o sonho, deixa quebrar a cara às vezes tentando realizar o sonho. Né? E pronto, você não está gerando nada, você está gerando algo positivo para o universo, aí, uma energia boa. Só isso, só pelo fato de respeitar. Né? E isso entra em vários convidados que a gente teve aqui, né? Que você teve aqui no Contato Imediato. Sim, até mesmo de universos que a gente não conhece? Não conhece ou não conviva, né? Como, por exemplo, aqui para encerrar os convidados dessa segunda temporada, né? A Mônica Berlitz, quando ela funda o Clube da Alice. Uhum. Quer dizer, somos 2 homens aqui, héteros cis, né? Que não tem por que não endossar um outro universo, que é o universo feminino da mulher empreendedora. Não tem por que não acontecer isso, né? Aliás, inclusive, eu acho que é um dever a gente enaltecer qualquer tipo de ação de alguém que está promovendo a melhoria de vida de outras pessoas. De iniciativa, né? E isso vale para luta antirracista. Sim. Isso vale para luta feminista. Isso vale para a luta das minorias, LGBTQIAP+, N+, enfim. Vale porque isso deixa a sociedade mais rica, deixa o mundo mais feliz e equilibrado e nos deixa... Para a gente não muda porque a sociedade vai ficar melhor, porque você vai ter mais pessoas felizes, respeitadas, tende a criar um... Eu pareço a Madre Teresa de Calcutá falando, né? Mas assim, eu realmente penso, tenho esse desejo, porque eu vejo que é fácil a gente mudar um pouco o mundo como ele é. Tanta injustiça, tanto desequilíbrio, e às vezes são pequenas ações, o simples respeito, né, a essas pessoas, e também fazer com que essas pessoas entendam que pessoas que são de fora dessas minorias, digamos assim, elas podem ser fortes aliadas da luta delas. Né? Então, puxa, eu não sou preto, nem um pouquinho preto, adoraria ser, mas, cara, eu sou muito me faltou a palavra aqui, mas eu estou muito junto nessa briga antirracista, eu estou muito junto na briga feminista,
porque são coisas que vão melhorar o mundo se forem resolvidas, ou pelo menos mitigadas, né? Essa questão do desequilíbrio, essa questão das diferenças sociais, dos abismos sociais, que a questão enfim, questões históricas, né? No Brasil e no mundo, de uma forma geral também. A destruição do outro não é a construção do teu mundo, ainda né? se melhorasse, exatamente. Melhorasse alguma coisa para você. Se a gente colocar em termos de guerras, né? Sem querer entrar nessa celeuma, mas lá, Israel, lá, a questão palestina lá toda, né? Não é porque tem uma nação, um povo, uma civilização, nome que queira dar para isso, que eu acho todo mundo no mesmo planeta, né? Você joga um pedaço de lixo fora da tua casa, você não tá jogando para fora, você tá jogando para dentro. Sim. Dentro da tua própria casa, não tá indo não vai para outro lugar. O sol, queimar lá no sol, não. E assim, não é porque um dado grupo dominante está atacando um outro grupo que todo mundo que está debaixo do guarda-chuva desse grupo concorda com isso. Exato. Tem muita gente contra. Por quê? Porque não resolve de outra forma, não deixa o outro ser feliz. Trazendo assim, para fechar, eu quero um último pensamento aqui, trazer de uma pessoa em comum nossa que tem um pensamento tão profundo e tão chulo ao mesmo tempo, que é o nosso amigo Uka. Wilkes Weinhardt, professor da PUC atualmente, também colega nosso. Para nós, Uka. Né? Ele vê podcast? Ele não sei tem se acesso ele tem às tecnologias assim? Ele tem e-mail. E-mail. Ele não tem celular, muito menos WhatsApp, mas ele tem e-mail e um telefone fixo. Isso eu sei que ele tem. De disco. Mas eu vou mandar por e-mail para ele esse link, porque eu quero citar uma frase dele que muito marcou minha vida. Ele falou uma vez assim para mim, Glauber, eu gosto de gente feliz. Eu gosto muito de ver gente feliz. Sabe por quê? Porque gente feliz não me enche o saco. Chulo e profundo mesmo, mas é bem isso, é bem isso. É. Gente feliz tá na dela, não vai ficar te incomodando, não vai ficar vendo defeito em você, te enchendo o saco. É isso. E gente feliz é melhor pra todo mundo. Deixa eu só falar uma última coisinha, se você me permite. Últimas falas. Fique à vontade. Eu trabalho com SG também, né? Tá na moda, SG, mas que bom que tá na moda. E que fique na moda por muito tempo. Você trabalha onde, pra quem não sabe? Na Nutrimental, indústria de alimentos, fabricante das barrinhas Nutri, da marca Nutri. E eu puxei um pouco esse campo do SG para mim, porque me interessa muito. Eu quero que o mundo continue a existir também. E acho que uma indústria de alimentação pode trabalhar muito fortemente, principalmente nessas chagas que o Brasil tem, né? A má nutrição, a fome e tal. Isso não deveria acontecer. E é tão fácil para a gente, de novo, né? Se todo mundo olhasse para o próximo e ajudasse, no mínimo, combater a fome, já mudaria muito positivamente o país, a situação do país. É que eu ia falar de bolha, né? Falar de bolha. A bolha é sempre confortável. Tem gente lá que fala do mesmo jeito que você, parece com você, trabalha nas mesmas coisas que você, o assunto é fácil porque você o domina, é fácil de conversar, não te ofende, não tem um pensamento muito diferente do teu. É muito confortável ficar na bolha. E eu falei de ESG porque eu vou buscando analogias e metáforas para tentar explicar o que é o ESG. E eu te digo assim, para uma pessoa, por exemplo, que mora na beira do rio Amazonas, que é o rio mais caudaloso do mundo, é difícil que essa pessoa entenda que existe uma ameaça de falta de água no mundo. A água vai virar algo precioso, vai ser motivo de guerra, né, em algum dia, espero que não chegue a tanto. É difícil para ela falar assim, economize água. Ela, como assim? Olha aqui, olha o tamanho desse rio, como é que vai faltar água? Ela está numa bolha. Aquela pessoa está numa bolha. Né? E a gente está nessas bolhas sociais, bolhas raciais. É muito fácil você dizer que ser contra cotas sociais, por exemplo. É muito fácil, porque para você está garantido. Né? Mas a gente tem que ter esse olhar. Né? Eu estou falando em analogia, eu entrei em ESG. Para mim, ESG é o seguinte, a gente está no avião. O avião está despressurizado. Sofreu uma pane lá, despressurizou, caíram as máscaras de oxigênio.
que as empresas têm que pensar é que elas, claro, põem a máscara em si mesmo antes. As empresas têm que sobreviver a essa fase de turbulência, mas logo em seguida elas têm que olhar para quem está do lado delas. Quem está do lado delas é o piloto do avião. A gente tem que salvar essa pessoa. O avião se equilibrou e tal, mas o piloto está do lado. Eu tenho que salvar a vida de quem está do meu lado, para que eu garanta a minha própria sobrevivência. Isso, basicamente, para mim, é ESG. Né? Então, não adianta você ser uma empresa que está indo muito bem se o mundo em que você opera, a sociedade em que você serve, ela está mal das pernas. É simples assim. É simples assim. Senão é só uma outra bolha sendo construída. Exatamente. E que não vai durar muito. É uma bolha de sabão. É uma bolha de sabão que é frágil. Tão frágil quanto é o nosso meio ambiente, o nosso ecossistema hoje. Então é aquela coisa do UCA, né? Viva o UCA. A gente precisa de uma sociedade feliz. Feliz. Para ser feliz, ela precisa ser equilibrada, em todos os sentidos. É isso aí. Então a busca, eu acho que a luta é essa, é tentar fazer com que a gente tenha uma sociedade menos desequilibrada, né? Não vamos ser aqui a Madre Teresa de novo, uma sociedade menos desequilibrada. Se a gente conseguir fazer um pouquinho disso a cada dia, a gente vai melhorar muito a vida de todo mundo. É engraçado que falando assim é óbvio, porque é óbvio. É óbvio. Ninguém vai ouvir falar assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Mas e aí? E a atitude, né? Exato. Né? Então tem que demandar isso o tempo todo, né? Nós vamos encerrar esse episódio porque eu não quero que você quebre o recorde do episódio mais longo Hernani? Aqui, que é do Hernani. Vamos preservar o mestre Eu não Hernani. tenho aquela biografia toda lá, não. Tem que respeitar o mestre Hernani. Temos que ainda carpir muito trecho para chegar lá. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, te encontra onde? Me encontra no Instagram, se não me engano é rschrap. A gente coloca ali certinho, bem complicado. Ali. Me encontra no LinkedIn também. E no xarap.biz, que é o nosso apoiador master desses últimos episódios. Agradecemos demais aqui. Preciso até colocar os episódios lá no site. O site eu não mexo faz uns 5 anos, pelo menos. Tem que legal fazer. Demais isso. Fica o convite, né? Se você conhece alguma empresa que queira também apoiar o nosso canal, né? Vai bem demais. A gente vai entrar no que a gente chama de uma terceira temporada. Mas deixa eu só fazer uma parte, porque você falou daquilo de colocar para fora, de externalizar o que você faz para que as pessoas cheguem até você, e, né, como foi o caso da Manatiara, que falava, a tia sabia que todo mundo sabia que ela gostava de cavalos e aquilo acaba convergindo em favorecê-la de alguma forma, né? Vale para a empresa. Né? Você tem uma empresa, faça a tua empresa aparecer, principalmente se você tem a chance de fazer a empresa aparecer em conteúdos tão ricos e interessantes como é aqui o caso do Contato Imediato. Faça como a ShrapBiz, anuncie no Contato Imediato. Porque não é só trazer a marca da empresa e um suporte financeiro para dentro do projeto, mas é poder levar o projeto para dentro da empresa, né? Porque isso é um commodity também, né? De estar sendo entusiasmado para isso. Qual que é o símbolo mesmo da propaganda? É o galo, né? É o galo. Porque não basta botar o ovo, tem que cacarejar também. Sim. Tem que ter alguém que cacareje e diga que aquele ovo está pronto. Então, se você tem alguma ideia, a gente vai abrir... Mas o galo não bota ovo ainda, mas né? Ele avisa. Tá, ele que avisa. Dá. O dia nasceu... Ele foi contratado pela galinha para anunciar o ovo. Foi licença poética na publicidade. Não me faça me desmentir na frente da visita, Ricardo Xarap. Tá certo. É verdade, mas a galinha cacareja quando ela bota o ovo. Cacareja. Acho que essa é a história, na verdade, não é o do galo. O galo canta cedo, ele desperta cedo, enfim. Que não tem nada a ver com a propaganda também isso, né? Pois é, e o símbolo é um galo, não é uma galinha, né? Devia ser uma galinha, talvez fizesse mais sentido. Vamos propor uma revolução. A gente vai para essa terceira temporada, uma leve ajustada na roupagem, uns leves ajustes dos nossos Reels. Eu quero colocar Reels que convidem mais a assistir o episódio do que colocar o episódio e depois Reels que sejam correlatos. De alguma forma, a gente tendo recursos, vamos em algum momento construir uma newsletter, né, para eventuais apoiadores pessoais, para que tenham acesso as informações de antemão, né? Inclusive com relação aos convidados e a pauta dos convidados, até mesmo para que possam fazer perguntas, né? E em algum momento também nessa terceira temporada teremos
alguns programas ao vivo, né? E já teremos, até o final do mês, uma possibilidade de uma conversa, de um podcast à distância. Temos um convidado de fora que se propôs, né, a participar, mas ele fala, talvez eu não consiga a agenda de estar presencialmente, mas eu quero poder participar de alguma forma à distância, que é uma possibilidade tecnológica que nós também temos aqui para oferecer para outros clientes também. Então, por favor, se você tiver alguém para indicar o nosso podcast, para compartilhar o nosso conteúdo, comente, né? Curta. Nós estamos colocando já uma coisa que estávamos em débito, eu estava em débito comigo mesmo, porque eu acho importante ter. Estamos com playlists dos cortes, estamos subindo aos poucos os cortes dos episódios, para aqueles que não querem assistir um episódio inteiro, querem pegar um trecho só, uma abordagem específica, então a gente está fornecendo isso a mais, até mesmo para que isso possa inspirar a pessoa a assistir o episódio completo também, se interessar para ela. Porque às vezes dentro do episódio tem algum fragmento que seja realmente importante para chegar em alguém. Então, permitir que pessoas compartilhem esse tipo de informação. Eu agradeço muito o teu tempo aqui, Ricardo. Agradeço demais o tempo de quem nos acompanhou até aqui. Estamos à disposição para sugestões, para comentários, para críticas, porque o nosso objetivo é manter essa mente aberta, se questionar, né? Mais se questionar do que questionar o próximo, né? E ver até onde isso pode nos levar. Muito Últimas bom. palavras? Eu agradeço o convite, né? Novamente, é um prazer muito grande, é um presente, como eu falei para você, estar aqui e acompanhar toda essa riqueza de conteúdo que vocês geram e dizer que eu estou ansioso pela terceira temporada aí do Contato Imediato. Vai ser um sucesso, sem dúvida. Maravilha. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Saúde.